bombo Yoko kisimote manakaya Yoko kisimote manakaya Oh Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna na Yahweh 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 Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna na yembelio na kumisio elonga na ngai elikia na ngai na yembelio na kumisio elonga na ngai oh na yembelio na sanjolio mobali na ngai yambalo yembo na yembelio na kumisio elonga na ngai elikia oh na yembelio na sanjolio elombe na ngai yamongi na ngai na yembelio na kumisio Kumama yokumama yokumama Kumama yokumame Kumama lelelele Kumama yokumame Yesue yone yelike na mayo Yesue yone makasi na ngai baba Elike na moto lobi moto yango kupa na ye Elike na moto lobi moto yango zanga na ye Nataleli tata, lobi tata yango zanga na ye Nataleli tantui, lobi makasi yako sila ye Yolonga no motema na nga ye Yomemanga pene na tata ye Yokomisa na leka jesi Nasala nini kona yo we Ozali oyo nazala kikoluka Yolo na moja na motema na nga Disiba 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 na nga yangolu Disiba 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 na nga yangolu Disiba 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 na nga yangolu Disiba Aba papa ulimona ngai mesana pona yo Aba papa utuma na ngai mesana yaka pona yo Yeshua Ozali yo yaya Yobongi na nga yokumama Kumame 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 Oh yobakena kaliboso Yone sekele na bongo Oh yobakena kaliboso Sekele na bongo Kumu yaya Yeshua Kumu yaya sekele Nasengi yaya Yeshua Oh yanga sekele Seka mosala nanga Seka ya nyoso nanga Seka ya bana nanga Seka ya lopango nanga Seka ya mosala nanga Seka ya nyoso nanga Seka ya iglesia nanga Oh yanga sekele Oh yanga sekele Seka mosala nanga Seka ya bana nanga Seka ya nyoso nanga Hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Começa a manifestar o poder do Espírito Santo. Adora-se nessa manhã. Porque Ele nos deu a vida. Que não pagamos nada. Vamos adorar este Deus. Que Ele é bom para mim e para si. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Piano, deixa, fala. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours?
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ton force terrestre, c'est toi, Jésus. L'onction divine, c'est toi, Seigneur. C'est ta puissance, c'est toi, sur moi. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine tombe mon cœur pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, les rois des rois, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi. Encore pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, mon roi, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici toi, oh Jésus, que je donne de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, la puissance, c'est la puissance, la louange, la sagesse, la gloire, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, acclamons Jésus. Mettez ma porte pour les Zambé. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Ambia, Ambia Yesu shidana, Ambia Yesu amilele, Ambia Yesu shidana, Ambia Yesu anawe. Oh, Ambia Yesu shidana, Ambia Yesu ataweza lelile. Yeko salitambe kumama, Mopesina lola kumama, Elombe tambe lama, Mopesina nyoso kumama, Elombe shino, Mopesina pangu kumama, Elombe shino lama, Mopesina bana kumama, Elombe shino, Mopesina lola kumama, Elombe yawe. Nasopi motema na kwende na yo, esana bantembo na kati, na ye papa che na yo. Na kumilo ye maboliko, esantambe na ai Yesu, elombe, kolo Yesu, elombe. Itumbe sana kyawo, ita eya ekenda namo. Bile
lelo ezalaki yango wuta eya esilangango kasi kabonama itobona nzela kabonama itolenga nzela kabonama itolenga nzela yesu sana bilanga motema na yo elongonama jeto yembeli yo yesu elongonama jeto yembeli yo yesu na fonte david atolembeli yo elongonama jeto yembeli yo yesu elongonama jeto yembeli yo tata nalola totondi yo botondi poza malamu o nzambe ya lisekwa soki yo te nani mosusu nkolo tika nkembo ngoluma sanjelo ezonga na mboka na yo yo oyo ozali digne de gloire et digne d'adoration tala na tongo ya lelo nkolo yesu kristo ya solo tolingi tomona nde yo tala mokolo yango nkolo tango Jean Baptiste apresentaki na bayekoli na ye alobi ete voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde nkolo na nguya nyonso bayekoli batikaki mpe balandaki Jésus Christ tata na tongo ya lelo tolingi nde na nzela ya mosali na yo Yesu Kristo a présenté biso yo Jésus Christ ozali nzambe a présenté biso yo oyo ozali l'agneau de Dieu l'agneau sans tache nkolo na nguya nyonso makomi na yo ezomonisa ngai ete soki toko élever yo mwana na moto tokomona bikamwa tata nazala kondima ete na tongo ya lelo bikamwa ezosalama o nzambe ya lisekwa oyo nyonso yo preparaki uta éternité na nzela ya lisekwa na o tata yawe tika to vivre ngo na mokolo lelo na poso oyo et pourquoi pas na mikoto tika nango pona kosukisa 2025 faveur nezali kolo na biso nkolo na sia loboko no na tiki mosai na yo elongo na interprète Yesu Masia laisse ton esprit saint tata ya solo asala bango ngolo ba révélation afin que aloba kaka pona lokumu kombo na yo Yesu Masia oyo nyose ko komima biso na distraction ezala mosika na komono Yesu Masia yo moko prendre soin ya parole na yo du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Masia mokonji pe mobikis na biso amen amen. Parle-moi Seigneur. C'est marche dans un Jacinta. Au nom seulement à Dovaile. Nous salmos 127. 127. 12. 13 versículo. Verset 3, qui non a verset 5. 5%. Salmos capítulo 127, versículo 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos de um guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor. Amém. Agradeço a Deus pela linda manhã que Ele nos concedeu, que nós não pagamos nada, somente pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa manhã. Agradeço o Papa Reverendo pela oportunidade de pregar em frente da Igreja Fonte da Vida, junto com o comitê. E obrigado mais uma vez, papá e mamãe que estão no banco, que estás aqui neste momento a ouvir, adorar e louvar o Senhor. Aleluia. Amém. C'est vrai, na verdade Deus é mesmo bom. Somente por uma graça somente pela sua graça, outros vivre. Estamos a viver. Ndengue tu tá ali no tableau. Como vemos no quadro, só uma flecha nas mãos de um guerreiro. Flecha moko na loboko. Na versão só uma flecha
Najmão de um soldado. Na versão muzuba bengi vai ver que esa flecha mama na boca ya soldado. Guerreiro to soldado exaka eloko moko. Soldado guerreiro exaka essa é a mesma coisa. Ndenge totangi Como lemos, bana bazali ba flèche filhos são flechas na maboka ba parent. nas mãos dos parentes. Mutazoba malba oyo Quem está a dizer essas palavras? roi Salomon. Rei Salomão. Roi Salomon Rei Salomão azalaki to mutu oyo aki flèche era uma pessoa que é a flecha na maboko nas mãos ya David. de Davi. Tango nzamba ponaki David Quando Deus escolheu Davi pona ko diriger peuple israélite, para dirigir o povo israelita, nzamba yabaki le pourquoi. ele sabia o porquê. Na moment wana Neste momento, na bitumbelo singa nesta luta requer e singa il faut David que Davi, ye mutu abunda bitumba ele é que lutasse, azala comme un guerrier, sejasse como um parce que guerreiro. Israël azaki na moment moko abande confronter bitumba, Porque Israel tem um momento a enfrentar combates. mais David na kokola na ye Mas Davi, no seu crescimento, abande ko luka ele procurava mwana nini oyo apo ko remplacer un jour. que filho poderia lhe substituir. Donc na matière na expliquer Na pregação vou explicar. fils na premier na naturellement tout biologiquement, Filho, biologicamente, mais na rang spirituel pe. e também Mais nós avons dit mais nós mingi tout le mingi na rang spirituel. vamos falar Mais agora avant sobre tout o le plano bela espiritual. na spirituellement, Mas antes de falarmos sobre espiritualmente, mais faut tout le premièrement na biologiquement. também temos que falar primeiramente biológico. Alléluia. Amém. Pour David abande ko luka Rei Davi procurava nani oyo akoko remplacer. quem poderia o substituir. Nzambe un jour Deus, um certo dia, a préparé o ministère seulement botami. quando Salomão nasceu, Nzambe alobi na ye Deus disse para ele: mutu remplacer ye wana. quem vai te substituir aquele? Mais tala Nzambe Mas olha Deus, ndenge nini a préparé la trajectoire ya mutu. como prepara a trajetória do homem. Bien aimé oyo mutu azokanisa Aquilo que o homem pensa, yango te Nzambe azokanisa. não é o que Deus pensa. Ntango mosusu oyo bato bazofinga Talvez o que pessoas estão a ofender to bazochola ou que estão a caluniar, yango te Nzambe azokanisa. não é o que Deus pensa. Ntango mosusu yo ozokanisa ke nga aza mosantu Talvez Deus pensar que eu sou santo. nga mpe nabanga Nzambe. Eu também temo a Deus. Oyo ntango mosusu oluka Nzambe epesa nga mbongo. Talvez tenha falar que Deus me Mais dê. Nzambe biki obanga Nzambe. Mas Deus sabe que temos a Deus. Mais so napesi yo mbongo Se te der dinheiro, okoniata bato. vais pisar as pessoas. Alléluia. Nzambe biki so napesi yo camion Deus sabe que se eu te dar um carro, donc bato barespirer sur te. as pessoas não vão respirar. Nzambe biki na moment wana Deus sabe que naquele momento so napesi yo capacité oyo namatisi yo dá aquela capacidade. même na pasteur obanga sur te, Mesmo o pastor não temerá as mãos. même na bato église bando manke bango. Mesmo os irmãos da igreja, você vai Donc, faltar. Nzambe ayebi ndenge nini oyo ye amemaka mutu. Deus sabe como leva o homem. Alléluia. Kobotama ya Salomon O nascer de Salomão, na monde leo tokofinga. no mundo de hoje pode se ofender. Roi David Rei Davi azwi mwasi ya bato. recebeu a mulher do outro. Alléluia. Tala ndenge ye azwilaki mwasi ya bato. Olha como é que ele conseguiu a mulher. Ntango tolobaka kino eloko nyonso tu oyo elaka biso Quando falamos que toda coisa que acontece a nós eza volonté ya Nzambe. é vontade de Deus. Roi David na fra bitumba Rei Davi diante do combate arate kokufa. falhou a morte. Balobi roi Disseram, rei, yo il faut te protéger yo. devemos te proteger. Ok su bitumba te Já não vais lutar. fo va na ndako. Fica em casa. Mokolo oyo roi David No dia que rei Davi avandaki na ndako ficou em casa, nde akei mo na Betseba. é onde foi desejado. Amoni mwasi asuza na ye aosukula. Viu ela tomar banho. Tokoki kofinga Viu, podemos ofender. mais Nzambe ayaki na besoin Mas Deus precisa il faut motu moko aremplace David. que uma pessoa substituísse Davi. Mais Nzambe na mabe ekomelaki David. No mal que aconteceu a Davi, Nzambe abetaki David. Deus bateu Davi. Mwana liboso na akufaki O primeiro filho morreu. oyo ntango abotami mibale E o que teve no segundo nde lugar toyokoma na roi Salomon. é que vimos que é o rei Salomão. Yango bien aimé Por isso, meu amado, ntango omoni moninga no akwei quando vês o outro caiu, kowela nano kokritike te. não apressa em criticar. Alléluia. Amém.
somoni muninga kwei Se vês o outro cair, lendi saye exorta-o. yango ndeza fraternité pour les chrétiens É isso que é a fraternidade. parce que yo yebite Porque tu não sabes nanga kwei bongo como ele caiu assim. eloko ni o eseki akweya O que é que fez com que ele caísse? tant mosusu we nzambe ntango mosusu apermettre pe Talvez Deus po permitiu akweya po ntango otelema caísse para quando levantar, ayeba susu kozala na nzela para saber voltar ao caminho. parce que na vie na biso bachrétien Porque na nossa vida cristã, esa vie moko ya facilité não é uma vida fácil. soki bitumba ye Se vira a luta, omoni moninga na yo akwei vês o outro caiu, la foi a fé telemisa ye levanta-o. alléluia roi salomon abotami Rei Salomão foi yango assim. roi salomon azoloba Por isso o rei Salomão ke dizia: nga nazali E eu sou flèche a flecha na maboko ya guerrier nas mãos do guerreiro. nani guerrier Quem é o guerreiro? ezali roi david É o rei Davi. alléluia Amém. salomon azokocompare Salomão comparava kozwa bana to kobota bana na mosidadi pegar os filhos na mocidade. biblia na biso bana bazali fruit A Bíblia diz que os filhos são frutos mpe baza bénédiction e são bens ya nzambe de Deus. bana baza ya biso Filhos são nossos, mais na originalité des choses mas na verdade das coisas, bana bazali ya nzambe os filhos são de Deus. mpo baza bénédiction mpo na biso São bens, são para nós, mais baza ya biso te mas não são nossos. mutu asalaka mutu te Que ninguém faz o homem. mutu asalaka mutu ezali nzambe Quem faz o homem é Deus. alléluia yango bana Por isso os filhos, biso baparent nós os parentes, tozala comme bagérant somos gerentes mpona kogere bana para gerar as kokolisa crianças, bango para poder fazê-los crescer na nzela ya nzambe e no caminho de Deus. nzambe soki apesi yo bana Então, se te der filhos, non mpa bana wana não é para que aqueles filhos, osalaka bango bisalasala para brincar com eles, otiaka bango na balokisi babiloko ebelebele pio nas cabeças, otinda bango na kobina kudu mandar dançar com duro, mpo bango bazali porque eles são bafuture ya lobi o futuro do amanhã. yango mama Por isso, mãe, to somoni se chrétien vês cristão aboti mwa to aboti bana teve filhos eke soki mwana asali mbeba e seu filho comete, azokofingaka mwana está ofendendo. yango nazoyi wapi Eu tenho que- tala ye kuna boye Olha ele assim, aza mama ya zoba é uma mamãe tola. naloba yango narepetaka Eu falo e repito. mutu ayekolaka mpo bapayen A pessoa aprende as pagãos. ozalaka le mutu ovandi ntango so na mosala Às vezes no trabalho, mona payen você vê o pagão, azokoloba está a falar, mokolo moko te nga nabimisaka maloba négative mpo na bana na nga nenhum dia eu falo palavras nga negativas. naza prophète to prophétesse mpo na bana na Eu nga sou profeta para meus filhos. pourkui so nalobi maloba mabe mpo na bana Se eu falar palavras más aos filhos, lobi ekokanga bango amanhã vai usar. me mona moto asambelaka A pessoa que ouve azofinga mwana vai ofender, ayebi te maloba não wana sabe que aquelas palavras ekokanga mwana vai prender a criança. lobi ntango omoni mwana azokoresir te Amanhã quando o filho não estiver a ter o sucesso, okomokanga bandoki começa a parce que yo mama porque tu, mãe, obandeki kobimisa você maloba ya négatif falava as palavras negativas mpo na mwana para o filho. alleluya esamaka mingi na bamama Acontece muito so ovandi mingi na bamama quando fica muito tempo com as mamães, omona mwana commettre verás que o filho comete, akobimisa te ntango so baterme mabe falará termos maus, mais ayebi te mas não sabe oza viro bademo bazali oyo bazalaka bademo familière que existem demônios bakangaka familiares maloba wana que prendem essas lobi palavras. lobi okokanga bandoki Amanhã vai passar non bruxos, não. ndoki ya liboso eza yo moko Primeiro bruxa mesmo tu. oyo yo oloki mwana yo ozoloka bana yo Está de enfeitiçar os filhos sans ke oyeba sem po saber. lobi ntango omona mwana moninga Amanhã quando vê azoke réussir está a ter o sucesso. okomitina pourquoi Vai se perguntar il faut songa kati na yo Deixa eu voltar te aí. maloba oyo bandeki koloba palavras que pa falaram ya mwana to pa ya bana ao filho e aos yango filhos elandi bango é que seguiu eles. alleluya soki ozala kasi na église Estamos na igreja eke otisaka baparole wana mabe mpo na bana e os parentes falaram mal para os filhos. se retire maloba wana Retire essas palavras. banda koloba maloba malamu mpo na bana Passe a falar palavras boas po para os bana filhos. bazali future ya lobi Porque filhos são o futuro do amanhã. alleluya Amém. salomo Salomão azali flèche é a flecha na maboko nas mãos ya do guerrier guerreiro. guerrier c'est David Guerreiro é o Davi. David oyo abandaki kobunda Davi que lutava mpo na future ya lobi para o futuro do amanhã mpe ya Israel e de Israel. mpo Israel
para Israel. ezala malamu Esteja bem. yango na royaume ya Salomo Por isso vê que a vida de Salomão, amonaki bitumba te ele não lutou. parce que déjà guerrier Porque o guerreiro abundaki déjà bitumba já lutou, apreparaki preparou nzela ya malamu bom caminho. alléluia un bon guerrier Bom guerreiro, to un bon père bom pai, amonaka ele vê musika longe. moto amonaka musika Só que vê longe, oyo aza na vision ya aigle que tem uma visão de águia, mpe akendaka musika ele vai longe. me moto mpe amonaka Mas a mokuse pessoa que vê como mpe asukaka mpe mokuse também para numa determinada moto coisa. azomona vision de loin A pessoa que tem uma visão longa, azomona ke déjà lobi ele vê que o amanhã nakozala boye estarei assim. omona mpe akokende Verás que ele irá. nga ntango mosusu naregretaka ntango mosusu baopportunité Algumas vezes eu lamento oportunidades. naregretaka Eu lamento. ntango angoli ezaki nano vide ma biloko ebele ezaki ebelebele Quando a mulher tinha uma vida, havia muitas coisas. ye kula anglais namonango anglais mais siko lelo anglais lelo Aprende inglês. okomi na besoin nango Mas hoje você mais precisa. ntango mokie Mas o tempo é curto. baformation ezalaki ya misala ebelebelebele Muita formação, muito trabalho. ntango wana ezaki nango teke non bazwala bino basélection bacandidat ofuta mbongo non Naquele tempo, a seleção candidato nem se pagava bato dinheiro. bayebi yango la avant guerre A pessoa que conhece Angola antes da guerra, 98 97 98 99 97, 98, 99, bande kosenga bato comme bapilote biloko ebelebele estavam pessoas como piloto, várias coisas. mais ezalaki bamama boye mingi banegishaki Era momento que muitos negligenciaram, mingi mpe bakendaki mas muitos também foram. mingi mpe tozalaki na bango Tudo que estavam conosco balingi mpe kelasi te também não queriam estudar. lelo Hoje, bazala na parage estão lá nas paragens, babelelaka estão a chamar, amoni azokamwa vê, admira. azalaki na atanga classe Ele tinha tempo de estudar, mais lokola mas como? ntango mosusu parent Talvez o pai bande koapertare ye te não lhe apertavam. omoni influence ya bacamarade Vê a influência dos amigos, bakoki koconduire yo na mabe podem te conduzir no mal. alleluya Amém. biso soki ezalaki ntango mosusu pere apertaki te Nós talvez seu pai não ntango apertasse, mosusu mpe tokomi te talvez nós seríamos o que somos. po pere abande kopertara E que o pai apertava mpo tozala para ser oyo tozali o que somos. alleluya Amém. papa malamu Bom pai, apreparera toujours ele aplica futur para o futuro. ya malamu mpo na bana Bom, ndenge papa azali awa como o pai está aqui, azoprepare futur ele está preparando o mpo futuro na eglize ya malamu para uma boa igreja. ndenge azokoencadre Ele bagene vai enquadrar os mpo jovens bagene oyo para que esses jovens lobi bazala bakelke amanhã sejam alguém. alleluya malgré to ezaka nganga Apesar que as bandeiras, ntango mosusu bolamu ntango mosusu sur 100% ntango mosusu ezongela ye te talvez ntango mosusu ezongela na bafamille biologique em 100% da forma. mais paster ye apertara Mas o pastor apertou. ntango classe Estude. yo ozala boye Você faça yo ozala boye Você faça isso. mais ntango mosusu akoréussir Mas quando alguém ter o êxito, mpo araisonner ke non oyo ngai nazali eza paster para pensar que o que eu sou é pastor, directement ntango mosusu akokende ntango mosusu na famille biologique talvez diretamente vai na família biológica. ntango mosusu kutaka mokima paster Talvez ele pode fugir, mais ayebi te ke non mas não sabe que mpo não. akoma oyo azali Para ser o que eza paster alite mpo na éducation o pastor lutou para a educação. alleluya ntango mosusu éducation na ndako azwaki yango bongo te Talvez a educação em casa não foi recebida, mais paster azokoapertara mas o pastor apertava mpo ye azala quelqu'un para ser alguém, mpo abala mobali ya malamu para casar bom homem. alleluya Amém. mais lelo ntango mosusu akomi komona lokwa nde paster lokwa nde papier Veja, pastor não trouxe papel. oyemi bapaster bazonyoka mpo na koinvestir mpo na baéducation Sabe, os pastores estão a yango il faut kozongisaka merci mingi Por isso devemos dizer muito obrigado mpo na ba nzambe a Deus, mpe epa na mpe bapaster oyo batie biso os pastores que nos lokwa te colocam. toza mpe toza na papa Como nós temos pai oyo azokoencadre biso que nos enquadra, kolakisa biso nos ensina maloba ya nzambe a palavra de Deus mpe éducation e a educação. forte ya vile ezaka nde kotakoli Foto da vida é como se fosse kotakoli oninga abenga na portugais ezaka bitumba donc okoti na armée parce que eza bapaster mosusu batikala bango baza baléger porque há pastores que deixam, mais awa mas nós aqui tozwaka éducation nós recebemos a educação.
Alléluia. Salomon Albabana disse: filho, bazali comme ba flèche. são como flechas. Nini eza flèche. O que é a flecha? Flèche tango guerrier. Quando o guerreiro Azo préparer flèche. está a preparar a flecha, Liboso na oluka na nzete na zamba. ele primeiro procura Po asa la flèche. para fazer a flecha. Akoluka na nzete ya malamu. Vai pegar bons paus Nde akoluka kati. e vai cortando ela Nde abandi ko préparer yango. e começa a preparar. Na ko préparer flèche. Na preparação da flecha, Akati banzete. ele corta os paus. Ye mutebi forme oni na ko pesa Ele sabe qual forma dará na flèche. na flecha. Misusu ezaka songe. Outro é afiado, Misusu ezaka loin nde moi songe moi ntube boye. outro é meio agudo. Ye mutu azoko kosekusa yango akotambusa na mbeli. Ele é quem vai limar, ou talvez Azokota yango. Ele vai, Pokala na bitumba kala. porque antigamente nas lutas, Bato bazalaki comme kobunda na bepe. as pessoas que lutavam com espadas Bango bazalaka liboso. ficavam em frente. Bato batizaka mingi flèche. As pessoas que usavam as flechas Bango bazalaka na nsima. ficavam Bango atrás. so babeti likolo. Eles quando lançam para cima, Ennemi ata na mosika mesmo que o inimigo está distante, akolokalize o seu alvo. vai localizar. Alléluia. Amém. Yango roi Salomon Por isso o rei Salomão, azobatuzaka ba flèche na maboko ya guerrier. nas mãos do que? Ba parent O parente, ye mutu apreparaka bana. ele que prepara os Biso mpe ba nós chrétien também cristãos toza lokola somos como ba flèche flechas na maboko ya Nzambe. nas mãos de Deus. To ndenge ozali E awa de como estás aqui, Nzambe ayebi yo Deus sabe, avant que yo kota na libumu. conhece antes de entrar no Ima ventre. to fale no Isaïa Vamos ler no livro de Isaías, 49, chapitre 49, primeiro versículo a 2. verset 1 a verset 2. Isaías capítulo 49, versículo 1 a versículo 2. Diz assim para o Senhor: ouve-me, ilhas, e escutei-vos, povo de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as estranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu nas suas alvejas. Palavra do Senhor. Alléluia. Ah, tuzomona Isaïe Aqui vem azoloba que não está a dizer que antes abotama antes de ser nascido, Nzambe déjà Deus já aponaki havia o escolhido uta na libumu ya mama. desde o ventre. Nzambe abimisi ye. Deus o tirou, Nzambe azo préparer ye Deus o preparava po azala flèche a flecha po lobi para amanhã a servir Nzambe. servir a Deus. Po azala flèche. Para ser a Soki flecha, guerrier a préparer flèche na se o ye. guerreiro preparar a sua Soki flecha, astikara ngo se esticá-lo, tango akotika quando o soltar, il faut localiser deve o localizar seu alvo. o seu alvo. Nzambe apreparaka biso Deus prepara-nos depuis bomwana desde pequeno, azokolisa biso faz-nos crescer. ayebi na moma nini Ele sabe em que oyo momento ye que ele akoutilize vai utilizar-nos, mutu wana. aquele homem. Flécheur O soldado que tem a flecha, ye ayebi ele sabe importance ya chaque flèche. a importância de cada Ntango flecha. ye apreparaka Quando ele prepara, atiaka yango na saki obe yango na poto yango aljave. ele coloca num saco chamado Na em português saque. aljava. Soki aprepara yango Se ele preparar, akotia yango kuna vai colocar na aljava pour les flèches oyo azoprépare. todas as flechas Mais preparadas. ayebi Mas ele sabe na moment oyo akoutiliza yango. em que momento Ntango usar. ye akokoma na moment ya guerre bitumba Quando chegar no momento da luta, ye akoutiliza yango. ele vai usar. Guerrier aza na responsabilité Guerreiro está na de responsabilidade préparar e a que preparei guiar os filhos com a sabedoria ou sagesse de amar no propósito. e a propósito moko. Ndenge guerrier ntango azoprépare Como o guerreiro vai preparar bitumba, a luta? ntango ake bitumba na front Quando ele vai
prépare o nyoso tia bitumba. Ele prepara tudo que é de A louco. kozo saki Vai pegar o seu saco na flèche de yati. com a flecha, coloca. Na mukonga tam suya mulai. E talvez com uma Na espada, epée na mbeli mopanzi. faca de lado. Parce que azo kende bitumba. Que ele vai na luta. Alléluia. Ba parents Os parentes, baza na responsabilité ele tem a ya responsabilidade ko préparer de preparar futur melhor melhor futuro pona bana. para os filhos. Pour mutu ya mona musiki comme na vision ya aigle. Quem tem uma visão de águia, Ebi ke ngalelo ele sabe que eu ouço. na ti mona muki. Eu era pequeno, Na zokola crescia. mutu abotamaka. A pessoa nasce, Cresce, cresce, reproduisait bota et mort. o filho. Mutazo kokola, Quando a pessoa cresce, il faut nous sentir charge. deve sentir a cara. Et comme on a âge moko, Chega a uma certa idade, il faut nous préparer aussi le a pessoa legado. tem que preparar o legado. Pour ebi ke non nga âge no mo ke nango, Você sabe que a idade que eu vou, il faut na préparer bana. tenho que preparar filhos Pour bana batanga kelas. para que os filhos estejam. Bahana surtout azana mission fit bana wa boti il faut tangisa bango. Todo pai tem a missão que os filhos devem Pourtant estudar. o papa reçoit pension. E quando o papá teve Bana a na pensão, pour charge ya famille. os filhos vão tomar conta da família. Yango papa malamu Por isso um bom pai akadaka bana malamu. enquadra bem as crianças. Lelo Hoje, papa pai, l'éducation à classe ya bana. na educação dos Tango teus papa do tangisa bana. quando o pai Il faut amona rasiko donc mwana tem que engreyer. que o filho, N'importe quelle étude sur ça un bon rebelle. não importa qual utilidade ele tem muito dinheiro, Mais não, à ça obligé, mas ele é obrigado, il faut former mwana. deve formar o filho. Pour ceux qui a formé mwana, Porque se formar o filho, bango baza futur ya lobby. eles são o futuro do amanhã. Musu na pese exemple. Dou um exemplo. Na tag, tout le monde na tag. Vemos na tag, Boka ba vient monsieur quoi? Tout le monde a vu tag ekoya. muitos aviões que Rarement. já viu que o avião da tag caiu, é raro. Si au monde ya Já viste? avec tag ekoya. O voo da tag À caiu. part moko e ratar na mbanza Congo. Que falhou em Mazacongo. Tag azaki na avion ya kala même il sera gauche neto. Mesmo no tempo do Agostinho Neto, Et comment qu'il déjà velho. já tinha aviões velhos, Mais ekoya te. mas não caíram. Pourquoi? Por quê? Pour tag azan ba pilote au bazar expérimenté bazar expérience. Porque ele tem pilotos experientes. Siko lelo Agora, hoje, ba osa ndengini. o que eles fazem? Lokola bango ba moni bango mokola. Como eles viram que estão a crescer Bandeko ba so ba voyager na ba mingi na ba province na tag. com a tag, Au monde ba pilote vai ver que os pilotos eza ba jeune são jovens. ba jeune wana Aqueles jovens eza bana ba pilote. são filhos de pilotos. Pourquoi? Por quê? Bango ba so préparer Eles estão a preparar. biso âge to kenango. Nós, da idade que estamos a Tango mosusu talvez to kozala te. já não está. Mais bana biso Mas os nossos il faut ba remplacer biso devem nos na substituir, comme avion. levando os aviões. Au banana comme avion ya mokie Começa a levar esses ba pequenos, province as províncias. lobi lobi ba moto na pays mo Afrique. Depois da manhã, mano, Lobi lobi au mo voyager Europe. depois da manhã começa a viajar para a Pourquoi Europa. bazo préparer Porque eles preparam futur futuro pona ya famille ezala malamu. para que a família esteja bem. Nzambe pe Deus também azana ba projet ya ele malamu. tem bons projetos Pai na biso ba chrétien. para nós os cristãos. Nzambe azana projet mo pona yo Deus pona tem um bom ngai. projeto para ti e para mim. Malgré tout biso batunde Apesar que nós tozo ko négliger estamos a negligenciar vision o nzambe azana ngo pona ngana yo. a visão que Deus tem para ti. Propósito o nzambe azana ngo pona ngana yo. Todo projeto que Deus tem para tu e eu. Nzambe azana un projet ya malamu Deus tem um projeto bom pona ngana yo. para tu e Be eu. ngana yo Mas tu e eu, tango mosusu tozo négliger yango. talvez estamos a negligenciar. Toza lelo awa Hoje estamos aqui, mais toyebi te lobi mas não sabemos amanhã. à chacun de nous soki akozala nani. Cada um de nós quem será. tomona tantôt bano ya mikie bagene oya mikie Vê os jovens to bagene fille bazokola sika Os jovens estão na... toyebi te Não sabemos lobi bakozala banani. amanhã quem serão. misusu baza bakobala bata mbongo akobala ministre akobala général Casais generais, toyebi te não sabemos. nzambe moto ayebi. Deus é quem sabe. me na kokola bona nzela ya église Mas vão crescer porque é muita na ideia. éducation bakozwa A educação que nde receberão. lobi bakozala bakelquin E amanhã serão. lokola bazokola Como eles crescem na parole de Dieu. na palavra de Deus. nzambe ayebi oyo nini
Deus sabe o azo que préparer. está preparado. Nzambe a réservé biso eloko ya Ele malamu. reservou-nos algo de bom Tona bénédiction toza nango para a bênção na nzela ya Abraham. por intermédio de Abraão. Bénédiction euti na Abraham. A bênção veio de Abraão, Ezokita na Isaac. desde Isaac Na Jacob. a Jacó. Jacob aboti 12 bana. Jacó teve 12 filhos. Abraham à part Isaac. Abraão, além de Isaac, Maintenant Arabe o musu bazali abota. com aqueles outros filhos que ele teve, Après Sarah. depois da Sara, Abraham abota fait entre na abota souffert entre ba oui bana. ele teve aproximadamente mais 8 So tangi isso o vérifier bien au monde abota 8. na história. Mais on a batangi la bonne bibliothèque. Aí não é Bíblia. Bizali bana ba abota. Mas Au monde ba peuple ya ba arabe wana. eu acho que os povos árabes, Tangi bande bazabini. eles, vê como é que são. Pourquoi? Por quê? Pour nzambe ndenge Porque Deus, aloba na Abraham como disse, na kosala tata ya bikolo ebele. te farei pai de nações. Bendition ekolanda yo. A bênção vai ter Yango seguido. mpe landa ye. Por isso também Ntango seguiu. tomona baasiatique wana Quando vemos os asiáticos, baarabe. árabes, Pourquoi? por quê? Koko na bango O seu avô, Abraham Abraão, nzambe Deus, atrasaki nzela mpo na ye. é que traçou o caminho para ele. Alléluia. Yango yo oza kati na église Por isso você na igreja esengeli okoki jamais konéglige makambo ya nzambe. não pode negligenciar. Ntango okoti na église Quando entra na igreja, ntango parole de Dieu ekiti quando a palavra de Deus ntango desce, mosali na nzambe quando o servo de Deus azokoencadre yo está te enquadrando, ntango abengi yo pembeni na quando ye te chama a aproximar esengeli ele, okusa yango okima te. ele precisa aproximar e não fugir. Ntango mosali ya nzambe Quando o servo de ata Deus, agangeli yo mesmo que te ralhar, eza mpona bien na yo. é para o teu bem. komona lelo te Não vê o hoje, emona lobi mas veja o amanhã. po lobi Porque amanhã ekozala ndenge mosusu. será diferente. Alléluia. Amen. tozomona lelo Estamos a ver hoje. Yeah, alléluia. Aigle azalaka likolo Águia está por cima, mais amonaka mosika mas vê longe. mpo atingir o seu alvo. Para poder atingir o alvo que ele vai. Flecher azalaka mosika Arqueiro fica longe mpo atala para ver. soki angosa bitumana soki nasala exemple moko boye nasala eloko nasala exemple. Eu quando tento fazer algo, pego um Donc exemplo. un flecher simba pega Arqueiro, soki aoke bitumba se ele vai à luta, po eza nango flèche te mais eza banzete não são flechas, mas são alguns paus. ya kozwa Ele pega banzete na ye as suas ndenge flechas, na boye atie yango na mokongo ele coloca nas costas. oyo tobenge alvejave aotie na mokongo asimbi flèche na ye Pega a aljava nas ndenge costas. osimba flèche na ye Quando pegar sua flecha, soki atie boye você coloca assim. ndenge atie yango boye Como ele coloca assim, flèche tomona flèche vendo a flecha, soki abendi yango boye se ele puxar, soki atiki se ele soltar, eokende mosika te não vai longe. mais soki asticar Mas se quanto mais ele estica, quanto mais ele estica soki soki atiki quando ele soltar, flèche ekende a mosika flecha vai distante. flèche oyo Essa flecha aza na droit tem o direito, ya kodéclare te não tem direito de declarar. pa moto aotire Na pessoa que vai usá-lo, parce que ye moto ayebi porque ele é quem moma sabe. azobenda yo No momento que te puxa, mais yango te tozomona lelo por isso nós estamos a ver hoje. mwana Filho papa azoprépare está preparado, mais mwana azocorrige papa mas o filho corrige o pai. non Não. fléchere ye moto ayebi O arqueiro ele sabe. quanto mais tu estica Só que apenas uma yango caixa. oza na kati na église awa Por isso você está aqui na igreja. oza mwana És filho. ntango pai Só que papá azwi na kati na église te pega na igreja. azobenda yo Tá te yo puxando. oza flèche Você é a flecha. oza flèche moto awa Você está ali. ndenge azobenda yo Quando ele puxa, azobenda yo ele puxa. ye ayebi moment oyo nini ye akotika yo Ele sabe que o momento certo vai te soltar. quanto mais soki alargar yo Pois se ele te larga, vai atingir o alvo. aguatandre, Alléluia. yango mingi kati na biso por isso muito em nós, flèche a flecha aloba ye mamoloba azoba na flèchere também fala o arqueiro. bendanga te bendanga Me puxa. bendanga bendanga Me puxa, me non puxa. Não. flèchere ye moko ayebi ntango onini akotika O arqueiro sabe quando soltar.
yango tozomona lelo Por isso vemos hoje, pasteur bazobi makilikili pastores saem assim, vão. omona mosusu aza na 5 ans ya comme pasteur makomi révérend Uma pessoa tem 5 anos como pastor já é reverendo. mpo moto akoma révérend Para a pessoa ser reverendo, eza na trajectoire há uma trajetória. yo kotinda Você pode mandar, pasteur no te to papa na okomisa na révérend pode mandar o teu pai me torne reverendo. soki tomona presque bajeune ebele Vamos a ver muitos jovens o presque bakomi lelo barévérend hoje que hoje são reverendos. la majorité ce sont les rebelles A maioria são rebeldes, mpo nayebi bango porque eu conheço eles. bajeune pasteur Jovens pastores. oyo mingi mona na lwanda wa Vimos muitos aqui em Luanda. ce sont des rebelles São rebeldes. oyo mona na fiche E vem nas fichas. presque bango presque la majorité Quase a maioria. babeba na bapapa na bango Eles são lelo rebeldes. ekomi lelo mode Hoje, agora é moda. soki nabebani na papa Se eu tiver mal com o pai, nakei eu vou. bayebi ke après 5 ans si ntango abongisa enveloppe Depois de 5 dias, quando comprar um envelope, ntango ayapa papa quando vier ao pai, limbisanga perdoa-me. naka mwana yo Sou sempre teu filho. masilaka yango wana Isso que eles fazem. apapa limbisanga Pai, perdoa. mais oyebi dia ozokisi mutu déjà Mas você já aleijou o homem. pour la majorité bapasteur A bele maioria de muitos pastores. mingi omonaka bagene Muito nazoba no vérité Vou dizer a verdade. mingi baza barebele A maioria são rebeldes. basala barébellion Fizeram rebeliões. bapere na bango spirituel Seus pais espirituais. misusu mpe tu eleno bazongi te ke basenga pardon Outros também até hoje não voltaram a pedir perdão. mais bakambaka église Mas dirigem igrejas. alléluia Amém. papa amosala alobaki awa Um outro dia, pai disse aqui: pa ya papa ndombe o papai Ndombe ezalaki bisengo mpe te não era sempre alegria. papa kogangela ye Pai mais lokola aza mwana Mas como é filho, toujours amikitisaki sempre é humilhado. mpona koprépare futur ya malamu Para preparar um bom mpo futuro, azala oyo azali para ser o que eza na trajectoire há uma trajetória oyo ye alekisaki que ele passou. alléluia lelo Hoje, aosentir na fierté ele vai servir com vaidade. sikoyo aotala non Ele vai kami ver. nabundi na bitumba Já lutei. malgré te trajectoire na ye ezocontinue Apesar que a trajetória dele continua, ebike nana boye nade na de révérend ele sabe que já tem 2 na na bana ebele Tem muitos. c'est ça É isso. formation ya malamu A boa un formação. bon formateur Bom formador. parce que aza deya na de Já révérend tem 2 reverendos. mais mpe ya mikolo E também adultos, certifié et qualifié certificados e qualificados. alléluia Amen. donc papa ya malamu Quer dizer, um bom pai toujours amonaka sempre vê makambo na mosika as coisas de longe pour apréparer para poder reparar. alléluia Amém. biso tozalaka na église awa Nós aqui na igreja, moto nyonso to na église awa nem toda pessoa aqui na igreja, aza lokola flèche toda pessoa é como uma flecha. ozonga na phase Aí numa fase lokola yango oyo como esta, bazokosekusa yo estão a limar, azokosekusa yo estão a limar. azwi mbita moso azokota ye Às vezes pega a faca, vai limar, azokota ye vai limando. soki asilisi kota ye yo Se terminar de limar, azwi akotisi yo awa vai colocar no ajal, okomi na réserve vai na reserva. siko ayebi Ele sabe moment oyo nini em que momento ya koutilize yo vai usar. alléluia yo oza na kati awa Você está dentro da mão. ozokoblige fléchère il faut azoka ti oyo abenda yo Tem que non colocar na flecha e puxar. il faut zela moment Tens que esperar um momento ki oyo fléchère que o arqueiro ye akotilize yo vai usar mpo okende para ires. po soki astikare yo Porque se esticar, ozwa mobala malamu vais ter um bom homem, okoma docteur vai ser doutor, okoma ingénieur vai ser engenheiro. susi ya papa malamu A angústia de um bom pai, ndenge papa azali awa como o pai está aqui, ama il faut azala na bana baingénieur ele tem que bana ter filhos badocteur engenheiros, filhos doutores, basala partout que trabalham em toda wana eza parte. fierté ya pasteur Aquilo é a vaidade do pastor. ntango avandi Quando senta, amoni jeep yana viu aquele jipe que está aí, ima mayasi irmão Maias, aquele jeep irmão ado Aquele jeep, irmão mukonda Meu irmão Mukonda. irmão edi irmão chiquito Irmão Chiquito. ser kingande Irmão kingande irmão keina ozomona vês, azomona wana ele vê aqui, aota bana na ele ngai tá oui vendo, meus filhos, c'est ça fierté ya papa yango wana do pai.
Alléluia. Amen. Il y a un moment toujours, sur la matéa, Por isso sempre está a seguir. à ce qu'on lancer bénédiction. Ele está a lançar sempre as bênçãos Pas ya bana. aos filhos. Pour bénédiction. Porque a bênção Il y a un Kolanda. é que vai seguir Na génération à génération. geração a geração. Il y a un bien-aimé, estamos dans cette église. Primeiro, como estamos na igreja, Tika koyima. deixa de murmurar. Tango papa lobi na yo. Quando o pai te Koyima imate ika não piko. murmure, Okolonga. vai vencer. Mutu akanga mwana A papa. pessoa que apega seu pai, Azwaka ebele. ele recebe muito. Alléluia. Bato bande koya mi tapsta ndako. Pessoas que viam muito, talvez em casa, Nga bande so na perta msu tibutu a. eu conversava com o pai, talvez até de noite. Ba 0 heure. Até 0 So na bimaki, mais so na ye. Sair, So na puti libanda. se eu encontrar fora, To va na tibutu. vamos sentar aí até 0 heure tanso iner do so na ye. ver 1 hora, talvez estamos a conversar. Até a koganga gangi le to potana bongo ti. Mesmo que ralhar, vamos contar aí no matéria. To so la. Ete que no so gangi dinga. Não é quando ele me ralhasse. Mi kono pete za image ya. Agora vida era domingo. Ne na kimi. Hoje vou lhe fugir. Mais lobi. Mas amanhã, Non zongele kaka. vou voltar sempre. Pourquoi? Por quê? Nana besoin ya expérience na ye. Preciso da experiência dele, Na vie. de vida. Alléluia. Pois não mususu na foi nosso na ye. A outra dia que eu estava conversando com A ele, explicar lá explica-me. que o sabe. Para assim, assim, assim. Dilemma na kuta ne bembe. Me encontrei com um óbito. Mtakufa ki miss na biso. Quem morreu era nosso amigo. Akufa ki Morreu. na kimbango sigo ba camarade. No que agora os amigos. Ba benga ba bi yo como pasteur. Falaram, você agora é pastor. To tikilo cérémonie. Vamos deixar essa cerimônia. Ngai botinga cérémonie Vamos ndengeni. deixar a cerimônia como? Nyos tuiza na maboko na o. Tudo está em suas mãos. Ezeng na lioni. Era no Leoni. Na bisava bon, ça va. Tá bem. Et comme jour ya kolala. Chegou o dia de passar a noite. Donc respect o ba pesa kinga E o respeito que eles me deram ya kusarate. não era de Donc brincar. na yebaki te po na bengi misa na ngambo moto na yo ayembaka mingi awa. Chamei um amigo. Na bimboma bon. Ba pesi nga charge bimbo. Me deram a carga desse óbito. Bon nga mona te na butu na moi na cimetière simba te. Não vou conseguir pregar Na bine de dia, yo ya botia de na noite e no cemitério. na butu. Você vem pregar de noite. To ina ye Viemos donc juntos. tango na porte na porte ya Lioni. Quando entramos na porta de Donc Leoni, ba teki instrument liboso de ya. colocaram os instrumentos em frente. To bengi mosala nzambe to beki maboko. Siko ngesa linga soni ko sarate. Chamamos o Senhor de Deus. Siko mnusu otla tlangara. E todos me olhavam. Na kota Quando eu entrava, bon na koti na salle prière entrei, fiz a oração. na bi mutakote ya yeyo Disse quem vai pregar. Ele atei. pregou. Lobi na tongo No dia seguinte de manhã, passer mo pessoa mwana aqui. pastor apareceu. Na bien ça va yo tia na Lioni. Eu disse, você prega aqui no Leoni? Ngala ke ça cérémonie na cimetière. Vou fazer a cerimônia no cemitério. Na kende na cimetière. Fui no cemitério. Bien aimé Bem amado. côté ya église Pregar na igreja. na cimetière siko ba touré. E no cemitério as pessoas ficam em C'est volta. différent. É diferente. Na telinga mo atimi siko bati bile. Olhei, agora tem muita gente. Ma connaissez As pernas tremeu. Mister suka bo siko primeiro ba touré nga. Toda a gente Ba mi tem muito- kolo. mais velhos. Siko na batu misusu Com outras pessoas o bandima biso te. que não aceitam-nos. O bachola biso Que nos falam mal. na cimetière. Estão no cemitério. Na otala bango ba bendele musique me ba otala. Lugar bater micro. Como colocaram micro? Na bisafa lelo mumba yango pour te pesami. Eu disse hoje a oportunidade Bah, de oui, pregar. Vão ouvir. Tant na te sili. Preguei. Mais pourquoi? Por quê? Lokola na zwaka expérience pa papa. Como recebo experiência? Na mona o nyonso tu asalaka na cérémonie à cimetière. Eu vejo o que ele faz na cerimônia lá no cemitério. Yango oyo ngana na salaki. É o mesmo que eu fiz. Bato babi na oh, ozara passer depuis quand? Portanto, você é pastor desde quando? Na bité, c'est normal passer déjà. Desde Ko bandima kité. porque ele não Moni ngana no précédente cérémonie. porque viram que eu estou presidindo uma cerimônia. Alléluia. Donc pourquoi? Por quê? Fierté. A vaidade, Tam susu ya papa. talvez do pai, Nenga sabué. como ele está ali, Pour ceux qui biologiquement parlant, biologicamente falando, ceux qui admettent pasteur te, se não tiver um pastor, tam su ye kat tam so ma pena na se musa punda. talvez vai ver que não te fiz um trabalho inútil. Alléluia.
Alléluia. Ce qui administre passer na bana oui na biologiquement. Biologicamente, se ele tiver. A mona sai lote. Verá que não fez nada. Na yebike. Ele sabe que. Quand il appelle le Bible était mais. Mesmo que não fala. Te siko quand même inga. Mas agora pode dizer. A pena administre belete mais administre moko. Tem motivo vai sair E se ngoya ngwana. Que a alegria está ali. Il y a bon père. De bom pai. Papa nyo surtout. Todo pai. Malgré que père alinga sa docteur. Apesar que o pai queria que eu fosse doutor. Mais alinga musala na te. Mas eu não. Na ki mango pena na muter moko. Eu fugi aquele trabalho. Donc bien aimé. Bem amado. Biso tout ça awa. Nós estamos musala na biso. O nosso trabalho. Ezali. É. Il faut bénéficier de l'expérience. Devemos beneficiar de uma experiência. Il y a des parents. Dos parentes. Biologique et spirituel. Tous ont bénéfice na parents na biso ya ndako. Estamos a ter benefício dos parce que pour alimenter biso. Pour tous quelqu'un. Para sermos alguém. L'église a paix. Aqui na igreja também. Papa paix. Pai também. Azo paix c'est éducation. Está dando educação. Mais malgré que ce moment. O que chama tá. Flécheur. O arqueiro. Toujours. Sempre. Azo que exige daka. Está esticando. Flécheur. O arqueiro. Pardon, flèche. Desculpa, a flecha. Azo que exiger. Está a exigir. Flécheur atikaye. O arqueiro o solte. Pour ele que na moment na sua tikio. Porque ele sabe que no momento de te soltar. O gostava mala mutei. Não farás boas coisas. Mais yuso ko gira foi tikayo. Exigir para te soltar. Yem tazo benda yo. Ele quando te puxa. Azo benda yo. Ele ako benda yo. Vai te puxando. Só que a localiser alvo. Se localizar o seu alvo. Tikayo. Aí vai te soltar. Ndi tango kende o mwana nzema lamu. E quando você ir vai atingir o alvo. Alléluia. Papa azoko encadrer. O pai enquadra. Former. Ou forma. Biso nyoso tu. Todos nós. Mais mon nyoso tu da pasteur. Mas nem todo mundo pode ser pastor. Alléluia. Só mon nyoso tu pasteur na église. Se todo mundo na igreja for pastor. Yango te. Mais Nzambe atsamu na église awa. Mas Deus colocou alguém na igreja. Il faut ça muta mbongo. Tem que ser uma pessoa endinheirada. Musana yo fosse uma église. Seu trabalho tem que varrer a igreja. Nzamba pambolio. Deus te abençoe yo mbongo. Deu dinheiro. Pour osunga famille biologique. Para ajudar a família biológica. E famille ou espirituelle église. E a família espiritual que é a igreja. Alléluia. Donc les jeunes qui se former. Quer dizer, os jovens que estão se formando. Os benefícios. São benefícios. Donc os não lhe pamboli. E a igreja. Da igreja. Pour mosal nanzambe. A déclarer de jour et nuit. Ele declara. Pour bozala quelqu'un. Para serem alguém. Mais mingi tam sous la majorité. Muitos a maioria. Tant il y a que réussir. Quando tem esse. Fallait en soit ce qu'on charge. Deve tomar agora a carga. E a igreja. Da igreja. A sundoli. Abandona. Mingi mwana muso azaki tanga azaki célibataire azaki bien. Muitos quando era solteiro. Mais abali. Quando casa. Moi si a esse ko konza. A mulher veio dirigir. O pesa mbonga na panana. Parece dinheiro a quem? Pesa mbonga para pasteur. Parece dinheiro a pastor. Mais il évité. Mas ela não sabe. Pasteur. O pastor. Alité. Asali makamuni po ya como lelo. O que fez para ser o que é? Hein? Il a évité. Et là, on est pasteur à Sali. Não sabe que o pastor pour encadrer les jeunes. Para enquadrar os jovens. Pour pas réussir les lois comme Azali. Ter sucesso hoje. Não, por exemplo, tem bastante que ira bado, bangu, muia, bangu nyoso tu. Grupo do dador como está aí. Por estamos super 10 ans para s'abriter. Talvez daqui a 10 anos nós estarão assim. Donc, na biso bato tu coller l'église awa. Todos crescemos na igreja. Pour biso do bali ba mispe ba bala sima. Nós casamos outros vão casar depois. Então, basio bakobala. Talvez as esposas que terão. To ba keina we mi bali bakobala. Ok, na os homens que eles vão. Ba réalité. Na realidade. Olha ba passer na église. Aqueles que passaram na igreja. Na ba trajectoire. Nas trajetórias. Na éducation. Na educação. Bango ba ibi angote. Ele não sabe. Mais ce qui mutu. Mas se o homem accueilli for. Mais toujours raisonner. Sempre deve pensar. Ate papa wana. Não, aquele papá. So onazali. Se eu sou. Eza papa wana. É aquele pai. E amoni mususu. Por isso vem outros. Ake poto. Vai para a Europa. So moni mutu. Ozakine alaki tam so proche pasteur. Ele talvez próximo do pastor. E que nzamba sali grâce aquele banda. Ele fez a graça que foi para fora. Soki o moni tam so bem a pasteur te ata mbote.
Que não Pour liga mission que ça soit bien pasteur reza pour passer au Seigneur mbongo non. Ils ont pour garder relation madame na papa. Pourtant on likambere la yo. Quando vier problema em ti, Oko benga papa. vai ligar pro pai. Si que somoni mutu Você vê o akei foi, azo benga te. não liga. Eza alakisi bizale na ye. Ele mostrou o seu. O batamuki balbara. Mbo alakisi ezaleli. Mbo alakisi ezaleli. Oui, abombaki oye azalaki. Ele guardou quem ele é. Abimisi yango. Agora tirou. Bien aimé. Bem amado. Soko za jeune. C'est jovem. Kwa sens que papa a gangeli yo. Não pensa que seu pai te Soki yo frimé. Se você trancar o rosto, Ronico, il y a quoi qu'on répond de te. ele pode não te responder. Mais a remarqué yo. Mas deu conta. Mwana mabe. Filho mau. Alors ben donc c'est l'autre. Talvez não vai te dizer nada. Tous les leaders bazarabou. Líderes estão Alors ben l'autre. não vai te dizer nada. Mais au monde a roba lâché parce que o la kisi bizali o yo zali. Vai te largando porque você mostrou o Pour comportamento. mettre nion surtout. Porque todo mestre, Soko so préparer bana. quando prepara os filhos, Ako gangi la yo. vai te ralhar. Bonjour les raté. Yo papa na ko soka beti yo. Você é o pai em casa quando te bate. O ka gamba kofi. O finga o fingete. Ils appellent ndenge mo l'église. Uma forma igreja. Pasteur a soko préparer. O pastor está preparado. Dire. Il y a lobby. Tudo do amanhã. Yango moni. Por isso tu vê Baba na kati na ndaku. filhos em casa Basoko respecter basali na nzambe te. não respeitam os servos de Deus. Résultat nini? Ba parents. Qual é o resultado dos parentes? Alléluia. Fachava. Pesanga. Pas Faustin. Excusez, papa. Il y en a qui t'y nao. Mas você desculpa, vem só que Et dit na. Fachava. Taga. Na. Luigi. Bwana ba kitava. O Luiz vem só com as cadeiras. Il y a qui t'y nao. Vem mesmo com a cadeira. Maman. Fachava. Il y en a qui t'y nao. Vem. Vem Vem. com a cadeira. Vem. Pour tout l'accent. Para mostrarmos. Na libité, c'est bon. Il y a un photo, papa. Maman, va non. Vous vendez quoi? Ah, vous vendez. Non, figa aí. Awa, eza bongo te. Não é assim. Ah, tu na papa na maman. Temos pai e a mãe. Moi c'est mbal. Casal. Ah, tu zape na bana na ndako. Aqui temos os filhos em casa. Bana, Filhos bazoko vivre na éducation ya parents. vivem na educação dos pais. Bana bango balé basamela na l'église. Os dois filhos rezam na igreja. Bayaka na église. Vêm na igreja. Siko papa Faustin bango na maman baza pe ba maman to ba parents na kati église. Também são parentes dentro da igreja. Siko mate esili Agora a pregação termina. bokendako. Vão em casa. O vai na ndako. Sentam em casa. Bana pe baza na maman mpanzi. Os filhos estão de lado. Siko pa Faustin bino balé boko relater O papai pastor vão relatar. makamalamu oyo yo mo na église yelelia ikaya mo dans le blaka mo la bolamu église. Você fala só sobre o bem da igreja. Bana solo mama makamalamu église l'église l'église elekeli. Coisas boas da igreja, como passou a igreja, o culto. Mama, unaki ndenge nini kitselekaki lelo? Kita lelo elekaki bien nasepeleki na matini. Deus passou bem, me alegrei com a pregação. Sike mate wana sepeleki nango bakritike ezalaki te? Será que a Bakritike pregação ezali te nasepelaki na não havia crítica, me alegrei com ele? Nga namonaki neti mwa bakritike ezalaki esika moko pasteur atushaki Eu vi aí, parece ete nga mpenza na motema ete omoni yango ndenge. ponto aí, na pastor. pa na ngai nazwaki nyonso ezalaki bien. No meu lado, vi que tudo estava Ça bem. va, merci. Ok, obrigado. Ah, basoli makamalamu. Aqui conversaram uma coisa. Bango bana bayoki. Os filhos ouviram. Bana bazoko a capter. Os filhos estão. Makambo ba para bazoloba. As coisas que os parentes estão Siko conversando. papa Faustin bino sko lobe. Bana soko tonga loba mama bebe na tonga pena tonga. Agora, podem começar Bana a tonga makamba bene église. começam a caluniar tudo de mal. C'est la critique. Façam mesmo crítica. Mama omonaki ndenge sapato pasteur alataki ezalaki ya kotengama O sapato que o pastor usou era trocado. ndenge. ngai mpe namonaki ezalaki mabe. Eu também vi que era mal. Não me alegrei. Me costume wana alataka ngo kaka Aquele elamba está mosusu sempre te. a usar esse velho. lokola barepesaki yango bien te. Parece que nem gomaram bem. Nasepelaki Não me alegrei. Sepeleki. nasepelaki te ndenge alataki. Não me alegrei como vestiu.
Alléluia. Amen. Vous voyez qui? Ouviram? Et ça, c'est une illustration. É uma ilustração. Parce que bango pe bana Eles também, os filhos, bazoyoka. estão a ouvir Makamalamu ya ba parents as coisas boas dos pais, o baloyi bazoka. que ouvirem Ya mabe de mal, bazoyoka. estão a ouvir. Tamususu ya malamu ero ko kende. Talvez o bom Mais pode passar, o ya mabe mas aquele que é de mal nde bango ba capter. é que eles vão captar. Obrigado bokozonga. Obrigado por voltar. Pode voltar. Nde sikoyo eza problème. Agora aí vem o problema. Yango mona Por isso tu verás moi na o église filho na igreja, pasteur a corrigé o pastor corrige a ele, ganglier ele ralha, azoko répliquer. ele vai replicando. Pourquoi? Amonaka ba parents na ndaku Ele balobaka vai makamalamu mpona pasteur te. Não falam boas coisas para o pastor. Batulaka bafinga pasteur ko finga Calúniam, comité. ofendem, criticam. Comité comme papier na ndaku. O comitê tornou-se papel. Yango mesiko tango pasteur Por isso, quando o pastor azui mwana pega o filho tobana pona alakisa bango nzela ya malamu para poder nzambe. mostrar o bom caminho, Tango bana ba commettre na église quando filhos cometem, agangili bango. ralha eles. Mais mwana pastor também na mostrake. Tá pegando a pessoa que Pastor ele pega a eu sou filho dele. Ngaza mwana aí. Eu sou filho dele. Ngaza mwana aí. Pourquoi? Por quê? Résultat ba parents. Resultado dos Po pais. ayokaka monaka Que ele ouve e oyo vê. ba parents balobaka na ndaku. Os parentes falam em Papa casa. na mama na ndaku Pai e mãe em casa babudaka pasteur. negam o pastor. Tango bayaka dimanche Quando vem baosala domingo, hipocrisie. ele faz uma Papa hipocrisia. revera sambela mpo na Pai, nga. reverendo, ore para mim. oke na ndaku Enquanto que em casa opesaka message ya mabe mpo na bana. dá uma mensagem Siko má para os bana filhos. bazwa makambo Agora wana os filhos pegam essas coisas, bakangi na motu. prendem na cabeça. Alléluia. Amém. Yango papa oza mama ozawa. Por isso o pai e a mãe estão aqui. Kolobaka mabe église te deva bana. Não fale mal na igreja diante das crianças, Deva ba vizinho. diante dos vizinhos. Tango ozo mabe église deva ba vizinho. Quando fala mal na igreja diante do vizinho, Ozo kokitisa valeur. você baixa o Ya valor. moni yo yebi to ozo leka na Tu nzela. não sabe, passas ao caminho. Vizinho na moni yo. Vizinho te Moya vê. peso respect za te. Tem como te respeitar. Pourquoi? Por quê? Yo déjà aussi sa valeur ya Você já badiakre terminou o valor do diabo na quartier. no bairro. Aussi sa valeur a pasteur na terminou o valor quartier. do seu pastor Yango no moya bairro. pese respect Por za isso não tem te. como lhe Yango moni respeitar. mwana yo Por isso deixa so o passer filho. agangeli Seu ye pastor lhe akobanga dá, te. ele não tem. Oyo Porque você- olobaka makamalamu te Você não epai ya fala boas coisas na ndako mpe ya bana. em casa aos filhos. Alléluia. To changer position na biso na église. Vamos mudar nossa posição, igreja. Nzambe Deus alingi biso Quer que nós tozala bato ya malamu. sejamos bons. Tozala na projet ya malamu. Tenhamos bons Nzambe azala na projetos. projet ya malamu mpo na nga na Deus tem um yo. projeto bom para tu e eu. Bénédiction ya Nzambe. A bênção de Deus Okomona yango ta mosusu boye te Nzambe atia loboko. não verá Mais assim. okomona yango na nsima ya Mas vai tata. ver por atrás do pai. Soki obangi ye Se ele temer, opesi ye respect De respect. nde okomona aí bénédiction. verás a bênção. Alléluia. Amém. Mpe kosuka wana te. E não para ali koyimayima te Não murmure. mpo na kokabela paster. para ofertar o pastor. soki atangaka lemo mingi pa fleuri. Se ele hesita muito para florir, Pourquoi? soki pa fleuri ntango azalaki aseur luke na ndako para florir quando vier ele procurar Face em casa, pela. tem que se alegrar. yo papa to mama ntango okenda kotala papa na bino Tu pai mesmo vai visitar o teu pai. okenda maboko vidi Vais de mão abanadas, okabelaka papa ti ofertas ao mpo ozoluka bénédiction. porque procuras bênçãos. papa mama bazali banzambe ya se Pai e mãe eram Deus. sikoyo représente ya nzambe Agora, representante de Deus, oyo aza ange gardien oyo nzambe atiaka ta église. que é o anjo que Deus colocou na igreja. pourquoi pas yo honoré Por que não lhe honrar? opesi oyo esengeli Lhe dar-lhes o que requer dele. moto azosambela ntongo midi mpoka mpo na yo Pessoa que ora Ouça aquele para você, ozala docteur. para ser doutor. ntango mosusu ngai na ntango mosusu tozwaka ntango mosusu salaire koleka plus ke ye Talvez tu e eu temos salário mais do que ele, mais azawa mas está aqui, atamba na camion anda com carro. fortune eranda bongo na si eliaka mpe tonda ezwaka mbongo ebele O fortuna para mais depois de asoka te sens quando coloca combustível, faka etala bandimi tem que ver. mondimi akobenga ye papa yakosalanga priere na ndako Vai aokende fazer oração em casa, ele irá. parce que eza mosala oyo nzambe atila É ye trabalho que Deus lhe siko mandou. biso siko bana Nos il faut filhos, tolukaka bénédiction
Vamos procurar a na bênção kati na église dentro da igreja. mais pas ya papa. Mas ao pai. Il faut le papa toujours. Tem que procurar o pai todo Atako loboko. E coloca Assemble pour na yo. e ore para si. Po yo ozala Pra pe você bénéficiaire ya lipamboli. Beneficiário da bênção. Yango Salomo Por isso Salomão azoloba está dizendo, naza flèche eu sou a na maboko ya un flécheur. na mão de um arqueiro. Yo oza flèche na maboko ya flécheur. Você é uma flecha na mão de um arqueiro? Oza flèche na maboko ya flécheur. Eis uma flecha nas mãos do arqueiro. Na biso nyonso toza awa Todos nós estamos aqui. so papa révérend ndenge ntango so azoki groupe Se vai reverendo oyo azoforme está formado. ye moko ayebi chaque moto na motan oyo nini akoutilize Ele próprio sabe em que momento vai usar cada yango pessoa. kozaka presse te Por isso não tenha pressa. soki moninga azwi mosala ndeti ya niveau boye Se alguém tem um trabalho ntango mosusu yo nível, okozwa plus ke ye talvez tu serás mais do que mais ele. garde silence Mas guarda o silêncio. nzambe ayebi Deus sabe lobi ya yo o teu mais amanhã. yo oyebi yango te Mas tu não sabes. nzambe ayebi Deus sabe mobali yo kobala o homem que tu casarás. Alléluia. Ah. Yango ba jeune fille bozawa. Por isso, os jovens que estão aqui, Bona minoko balate. não se apressem em casar. Nzamba yebi Deus sabe trajectoire. a Ya ba trajetória jeune fille bozawa. das jovens que estão aqui. Mumbale musako kuta na nzela. O outro homem vai se encontrar contigo. Pour boliro ki ba place te. Você não importa, espaço. Ata ozaki na parage. Mesmo que estava na paragem, Soki alobi eza yo eza yo. se falar que és tu, Oka be camion elekani. vai ver que o carro passou, Mais azongi kaka yo. mas voltou por causa de você. Vem. Yaka, Mata. suba. Matipele ovanda kawapi. Onde é que vives? Tamsu azata général Não é docteur. um general, é um doutor. Alléluia. Yango bo se négligé te. Por isso não se... Yobi na bino. O vosso amanhã Eza na maboko na Nzambe. está nas mãos de Mais Deus. tant que vous avez bénédiction, Mas quando tem a bênção, eza bénéfice para parents. é benefício para os pais. Alléluia. Amém. Yango gloire à Dieu. Por isso, glória a Deus. Bandeko bakeli banda. Irmãos que foram para fora, Oh toujours bazo résonner papa révérend. e sempre lembram do pai reverendo. Oh chaque fois bengara. Papa sera mbote. Saúde. Parce que bibi que tu as na papa, tu tiki papa. Deixamos o pai. Mais oyo ya ba pukumununi. Mas aqueles que estão aí Bala ki sera bizalele. mostram os seus comportamentos. Alléluia. Biso na ndaku. Nós em casa, Tu aki tamus kala tu aki bate belé hein. éramos muita gente. Kola na ndaku so tu aki soto ndete jour à répétition. No dia do ensaio, Au moins d'attendre 11 personnes. verás aproximadamente 11 pessoas. Tu l'as dans le salon. Dormíamos na sala. Mais le bateau mingi sous bakena keda poto. Mas hoje a maioria daquelas pessoas estão na Ataka Europa. la pota musu abenga. Talvez só para te ligar. Papa référence bien. Pai reverendo, estás bem? Babenga la te. Não liga. Ba musu to mona bona kinika kwenda futuka kini. Outro de vez sempre. Mais abo sandike. Mas que Ye ali rapondu te. E não come. Papa révérend. Papa révérend. Il faut le ngona mbonga somba soso pona Tem ye. que tirar dinheiro com o Pour pai. musu ki bongo. Ali ka wangila te. Não come. Ali ka pondu te. Não come kizar. Mais papa révérend. Papa révérend. Azoko mbongo pona ye frère Vai église. se matar para ele. Avant d'apprendre nga. Vive na Somba boy. compra isto. Mais atambote. Mesmo saudação. Apiate. Não saúdam. Alléluia. Wana eza nature ya mutu. Aí é a natureza do homem. Parce que ingratitude eza na biso ba chrétien. Porque a ingratidão aos Et puis cristãos, hypocrisie eza na kati na biso ba chrétien. hipocrisia a nós os cristãos. Par rapport ya ba musulmans, ya ba religieux. Em comparação aos muçulmanos ou outras religiões. Alléluia. Biti na biso. Nosso objetivo, Et c'est photo lingana ya solo. devemos nos Bolingwa amar solo. com amor verdadeiro. Nde tomona Nzambe. Aí veremos a Apambola biso. vai nos abençoar. Siko papa na yo. Agora o seu pai, Yiko kabilete. você não vai ofertar. Siko ling un peu bénédiction. Se você quer verdadeira bênção, Yo bakeli papa révérend lelo. vai ser pai reverendo hoje. Il faut le longa na kabila o. Hoje eu tenho que te ofertar. Hein? Papa do PC éducation. O teu pai que tem da educação, Hein? Oyo asali mingi mpo na yo. que fez muito para Bozwa você. libala wana. Para você ter aquele casamento. Otala mwana oyo suna Você juillet. vai ver que esse filho eu tenho. Eza grâce ya prière papa oyo. E graças à oração desse pai.
Ce qui moi nous azo vivre. Esse filho está Ils não morreu. ont grâce à prier à papa yo. É a graça da À Fukama. Ele À cela ma déclaration. Fez declarações. Pour moi na vivre. Para o filho. Pour moi na vivre. Para eu viver. Pour ceux qui attaquent, il faut le kufa. Você tiver ataque tem que morrer. Mais papa révérend. Mas o pai reverendo. Le col a une alliance na Nzambe a Como solo. tem aliança com Deus. Alliance na a cette déclaration. Ele fez uma declaração Pour yo vivre. para você viver. Alléluia. Hier aux hommes c'est leur maman monter pas papa na yo. Não pode falar algo de bom do seu pai. Papa excuse, faixa favor. Papai, desculpa. Faixa favor. Pensa na sexto. Me dê um sexto. Sigo business de église. Todos nós igreja. Bien na sexto, protocole. Damos um sexto protocolo. Business na église. Todos nós igreja. Para papa. Porque ele é pai. To kabila aí. Vamos lhe ofertar. Hier le maman pour na biso. Vai falar uma palavra para nós. Ça offrande na part. Coloca Se você na 10 000, 20 000, nous sommes nango. Você tem Na push. Sobre 2 000. 2.000. Pensa papa. Dá ao pai. Ko pensa na maboko. Dá nas A mãos. mo déclarer le mamoko. Vai falar uma palavra. Porque les oya ozana mbongo ayo pensa. Quem tem dinheiro aí vem entregar. Muito nyoso aya ko kabila papa. Só que a pessoa vem ofertar. Parce na besoin, Porque ele ele precisa pamboli, da bênção. a pambola yo. Tem- Pour ça papa. Porque ele é pai. Pour fortuna il faut que tu essence 5, dans sur 25 000 kwanza. Talvez o futuro tem que entrar. So yo PCT. Se você não lhe der, Na o pensa aí. quem lhe dará? Mwana malamu O bom filho apisaka papa na ye. dá ao seu pai. Tant atalaka apisaka papa mbota likasu. Papa osepela. Quando saúde, Ah lelo. o pai vai Ça lelo et comme ata 200 000 kwanza wa. Oui, parce que- Ata so pe 500 000 kwanza na ebité. ter 500, não sei. Soki ozala nango te. Se você não tem, Iba ezaka liboso na osali transfert. o IBAN está ali para fazer transferência. Lelo fana kabila papa lelo. Hoje estamos a ofertar Pour asana besoin. porque ele precisa. Pour musala O osala trabalho que ele faz, asana besoin a mériter. ele merece Oyo aquilo Nzambe atia kati ya église awa. que Deus colocou na igreja. Maloba na ye As suas palavras eza bénédiction mpona biso. é bênção para nós. Abraham Abraão apambolaki Isaac. abençoou Isaac. Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, ntango akomprendre quando ke compreendeu bénédiction que a bênção eza pa ya tata, está ao pai, mama azalaki tu adevie bénédiction, ele veio para Deus, akende koyiba. foi roubar. Moto aza violent Só que nde ele akokomprendre que veio compreender bénédiction eza pa ya que a tata. bênção está Il faut nazwa bénédiction tem que receber a pa bênção ya papa. ao pai. Soki yo honore Se papa, você honrar o pai, Nzambe mpe akohonore yo. Deus também vai te Soki yo honrar. kopambola Vai papa, abençoar o Nzambe pai. mpe akopambola yo. Também vai te abençoar. Soki Nzambe apamboli yo, Deus te abençoar. ekozala yo Será você? kino na bakoko na yo, Até na a bakoko tua oyo kobotaka. Vem teus netos, Kosuka awa porque te, não vai finar aqui. mema yango ntina famille no biologique. Leva até tua família biológica. Pambola papa mama oyo aboti yo, Talvez ao pai honore bango. honra eles. Kabela ntango aza no vivant, Oferece kodase so akufi, Não espera osomba cercueil ya chair, Vai comprar um cachorro. oluwe corbière ya chair. Non, Ao lugar ndenge onde aza tá vivant o boye, corpo. kabela ye, Oxa, parce que asoko mérite yango. Porque ele está Parce que mokufi Porque alobaka te, não fala. akopesa yo bénédiction te, mais ntango aza vivant, Mas quando está vivo, oyo akodéclare Tudo que ele yango ekozala bénédiction mpo na yo. vai ser bênção para você. Alléluia. Amém. Jacob Jacó azwaki bénédiction teve a bênção mpo Isaac azalaki nano vivant, porque Isaac ainda estava malgré vivo. tout miso ye mona su te, Apesar que já mais não toujours parole, mas sempre a parole na ye a sua palavra yango ebeliraki ye. é que ele abençoou. Lelo tomona lelo Israël, Hoje estamos a ver Israel. bajuif Os judeus lelo baza béni hoje são abençoados na monde entier no mundo inteiro. grâce Graça. mpo lipamboli oyo nzambe alakaki pa A abraham, bênção que Deus prometeu a Abraão. yango lekita Equita. biso bachrétien Nós os cristãos, tobénéficie yango nós par beneficiamos rapport de acordo ya de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Tokomi Chegamos, bajuif somos judeus à cause ya le sang de Jésus-Christ através do sangue de oyo Jesus esopanaki lekulusu, e derramou yango epesi biso boyokani ya que sika. nos deu um novo entendimento. Tokomi lelo Tornamos-nos hoje tokoti na
Il est très saint à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Pambola papa. Abençoe o pai. Le papa de la Sengo. Hoje o pai está alegre. Tango. Quando ele contar. Bota les caches. Bénédiction. Uma bênção. Alléluia. Faites du milieu de ah. Ou par l'internet, ou bah ça IBA transfert, ça transfert. Quem está na internet, Bah ça IBA. usa de IBAN. Imam Nicolas, frère Guicha, pas Fleury. Pas Fleury, Imam fils, mon fils. Imam Christelle, Irmã Cristel. Imam Silas. Cercila. Pour battre transfert basalia. As pessoas se transferem. Na matéria oyo, Nesta pregação, il faut bénéficier toda pessoa tem que na bénédiction éternelle. da bênção do Mais Eterno. bénédiction na biso. A nossa To bênção zwango Vamos na ange receber. on nzambatsa ange physique. no anjo físico Il de y Deus. a ange d'église. Que é o anjo da igreja. Na maloba papa. As palavras do Pai. Yango biso to zwa É bénédiction. que nós vamos receber a Luka bênção. bénédiction. Procure a bênção Tango papa za vivant. enquanto o Pai está vivo. Tango ozate. Quando não estará, Trop tard. será tarde. Oya tamso somba cercle à chair. Então eu ia procurar comprar um caixão. O somba corbier au lieu bleu à chair. Comprar um carro fúnebre. Te sepeli sa mutu. Alegra o homem. Alléluia. Amém. Lelo peneza yé. Hoje é dele. Papa, tiens on peneza yé lelo. Coloca bem do lado O eterno. peneza yé. Eterno. Soki nzamba bénir yo. Se Deus te abençoar, Ndarotindo te. ninguém vai mandar. Tala liboso église. Olha dentro da igreja. Tala bureau. Vê o gabinete. Eza soni le mo papa za toujours na bureau wana. É vergonha que o pai está sempre naquele gabinete Pa ya maraba pasteur. para receber os pastores. So église sili Se terminar o culto, matali kolo. suba Otla blore zangi. para ver o que falta. ali. Soko somba sofa, Você vai bakiti. comprar sofá. To escritório. Oh, escritório. Taka yo. A So église secretária sili. com você. Kene pila likolo mata. Suba. Tala na bureau. Veja no gabinete. Nzamba opambola yo. Deus vai abençoar. Alléluia. Amém. Na soki na ngao. Eu paro aqui. Yeah. Amen. Que Deus seja louvado. Dá bem a comissão. Há uma testemunha dessa mensagem. Quando o pastor Narciso chegou nesse ponto, Estamos passando assim da comida. Põe. Oi. a tocar alguns pontos, A tochê aquele que põe. há uma testemunha que Zena testemunha foi de uma- enviada ontem, O batinho aqui lobby. que nesta mensagem, Eu contamino a mensagem. Oi. vou chamar aqui a Mamá Flora, Na Robinha uma flora. vem, E cá. me enviou uma visão que ele recebeu ontem. Nirenga vez uma co oi azul aqui A lobby. igreja toda a Põe a saber igreja bimba e e a eba. concretizar o que foi pregado aqui. Põe a conclusão na oi te a milelo. Shalom liboda na Nzambe. Napesi Nzambe merci. Agradeço a Deus Pour la grâce oyo asali biso journal lelo. pela graça que nos fez no dia de hoje. Vendredi nazalaki na prière na ndako. Sexta-feira estava na oração em casa. Nabandaki 0h. Começamos às 0 horas. Nasisaki 18h. Terminei às 18 horas. 18 horas. Mais na bamoi na bando ozwa repos. De tarde eu tinha repousos. Naye kozwa message ya papa. Tive uma mensagem do pai. Tozalaki na kati ya église nde toza na kilti boye. Estávamos na igreja como no culto hoje. Esika nga navandaki place navanda wana. Onde eu sento. Mbala moko na banzomona neti baniage elongo likolo ezokita. Eu vi como se fosse neves a sair do céu e cair para a terra. Ebanda okita sikoyo na moto ya papa place azalaki ya otelema. Caía na cabeça do pai onde ele estava em pé. Place nga nazalaki Onde eu estava, nayoki mongongo na nzambe koloba nanga fungola misu bien otala paster na yo eloko elingi esalema. ele ouviu uma vez me dizer: abra bem os olhos para ver o teu pastor, o que, é que vai acontecer. Ntango nafungoli misu na fixe esika papa azalaki, Quando fixei os olhos onde o papai estava, namoni
gloire wana ezokita ezolata papa nzoto mobimba. Via a glória descendo, cobrindo o papá o corpo inteiro. Donc naomona ndenge ya kodefinir yango te. Não havia como defini-lo. Mais eza gloire ya nzambe ezokita na moto ya papa nzoto mobimba na bilamba tina makolo. Mas é uma glória descendo todo o corpo do pai até nos pés. Siko tango ekiti place papa zalaki. Quando desceu onde o pai estava, Après ebandi kokita église mobimba ebandi sopa lokola parfum. começou a derramar-se na igreja inteira como se fosse perfume. Ezosopana presque partout. Espalhava-se em toda parte. Bazo continue koyebisanga tala ndenge ezokende. Continuava a me dizer, olha como isto vai. Nabandi kotala. Comecei a ver. Ekei place donc église mobimba ta place moko etikalaki te. Foi em toda a igreja, nenhuma parte restou. Balobi nanga boye. Disseram-me assim. Omoni ndenge ezokita bongo. Veja como vai descendo. Ezokitela bato nyonso baza na kati église. Vai descer a todo mundo que está na igreja. E yango nde ezosukola bino. É que vai vos lavar. Ezopurifie mabe na bino E nyonso. vai purificar todo o vosso mal. Et puis salite nyonso ekobima tina porte. E toda a sujeira sairá até na porta. Nga moko nayebi place na omemango. Eu próprio sei onde vou levar. Nzambe aza bien. Deus é bom. Po eloko aboye. Porque uma coisa do gênero, Kaka nzambe nde akosala yango mpo na biso. só Deus é que pode fazer para nós. Ntango namoni ekiti. Eu vi quando aquilo desceu, Ekomi tina porte. chegou até a porta. Nsima nango ye moko alobaki ayebi place akomema basalite Ele foi nyonso. por isso, sabe onde levar toda a sujeira. Ntango ekomi na porte Quando message chegou, ekati. na porta aquilo terminou. Donc Malbon nakomisaki nzambe Salbagna. makasi. Glorifiquei a Deus. Nzambe aza malamu azwa lokumu. eza maloba moko alobaki na yo yebisenga maloba moko alobaki na yo na babi na yo tala makambo eza ya paster na bino obosani bayebisaki oni tala makambo oyo eza na paster na bino. Ok, parti mosusu nabosani yango Outra parte esqueci, mais eza na kati ya telefone. mas está no telefone. bayebisi ye Ntango boye papa bandaki koteya Quando o papá pregava, azoteyaka asi bamessage papa ateyaka. sobre a mensagem que o papá prega, Ntango azoloba amen quando falava amém, bato mosusu bazondima. outras pessoas aceitavam. So bato bandimi nga naza na kapasité ya komona bato baosepela mpe baondima. Quando as pessoas aceitavam, eu tinha a capacidade de ver os que aceitavam e os que não. Mais misusu bazoignorare na Mas bango. outros ignoravam a mensagem. Eloko wana yango nde esali nzambe atalisa eloko oyo esalemaki. É que fez com que Deus mostrasse aquilo que aconteceu. bango bayebisi yo na message opesaki nga nakangaki yango bayebisi ye Falando tala para ele, makambo esalama na paster na bino olha o que acontece no vosso pastor. amoni gloire wana madosopa na sikoyo Viu a glória a se derramar. tana oteya na ba amen yo obi amen te Eu estou a pregar, digo amém, você não diz amém. ozoyimayima. Estás a murmurar. C'est pourquoi nous avons appelé ce message par la pasteur Narcisse. Por isso, Deus mostrou uma mensagem para o pastor Narciso. Donc, à Jean Kakamikolo, Recebeu a mensagem esse dia. il y a un zamba ekoloba. Por isso Deus veio falar. Ozonga katina yo, Volta em si omikitsa pa na kolo. e se humilha ao Senhor. Po yebi sous sa bénédiction te. Porque não conhece a origem da bênção. Tika zamba pambola pasteur Sei Narcisse. que Deus abençoe o pastor Narciso. Amen. Amém. Amen. Nambe que message eko réparer nyonso, Sei que essa mensagem vai reparar tudo. o comprendre les sources. Même tata botio photo sa ye. Mesmo que então, você tem que lhe obedecer. Tata botio na ndako photo sa ye. É que tem em casa, você também tem que lhe obedecer. Mama botio photo sa ye. Tua mãe tem que lhe obedecer. So société, Se não lhe obedecer, vous avez bénité. não serás abençoado. Amen. Amém. Tout est mon photo bonde. Levantemos para orarmos. Vamos orar. Estou com o bom dela. Na otoyoki. Do que ouvimos. Tala, estamos sugerindo yomoko usaraka origem da falta de bênção da sua vida. Estamos se eu vou usar origem e usar a Vocês benção. propõem obstáculo, Eu vou usar obstáculo. não obedece, O teu sacate. não respeita ninguém. O respeitar muito te. Mesmo badiacuno, Mesmo os diáconos. na sua casa você critica os diáconos, Nandako não critica o diácono. você critica o pastor O em critica casa, o pastor Nandako. você critica teu pai, a teus amigos, O critica o papai na camarada na yo. onde que você trabalha, Esse é o salaka. sempre critica o teu pai, Tu juro critica o papai na yo. critica sua mãe O critica a mamãe na yo. que te nasceu. Boa bota yo. Como que você vai ser abençoado? Desde nini ocupambola. Critica a igreja O critica a igreja. diante dos amigos. Devant a camarada. Olha, Tá lá. Deus viu. Zamba moni. Baixamos suas cabeças. Que disse me tu na bicho nascer. Fala, Senhor, Loba kolo. hoje eu voltei Lelo na zongi. nas suas mãos.
Perdoa-me, Pai. Talvez eu fui desses homens. Desses tipo de filhos. Rebelde da igreja. Rebelde dos diáconos. Dos pastores. Do meu pai que me nasceu. Da minha mãe que me nasceu. Senhor, perdoa-me, Pai. Eu não obedeço ao Pai. Em casa, quando a mãe me ralha, eu sempre resmunga. Então, quando o pai me ralha, eu sempre resmunga. Na igreja, quando o diácono talvez me fala uma coisa, a correção eu sempre me resmungo. No grupo, há um responsável que te falou uma coisa, você resmungou. Fala, Senhor, perdoa-me. Vamos pedir, todos vamos orar. Está livre a falar. Talvez é um obstáculo. Você sempre está pedindo, Senhor, abençoa, visita meu Pai. E isso que está faltando, que Deus não te visita. Está sempre incomodando Deus. Senhor, visita-me, Senhor. Eu quero ver a sua manifestação na minha vida. Mas sempre havia obstáculo. Hoje Deus te pregou. Fala, Senhor, obrigado. Oremos, Senhor. Abra sua boca e começa a orar. Senhor, obrigado, Pai de tudo. Obrigado, Pai especial. Senhor, minha vida é sempre cheia de murmúrio. Cheia de murmúrio, Pai. Abençoa-me, Pai. De tudo. Eu volto contigo, Pai Jesus. Porque pregaste, Pai, como que a bênção fugiu na igreja, Pai. E vieste a falar, Senhor, pregando, Pai, a fonte da bênção, Pai. Na obediência, no respeito, na humildade, perante os superiores, perante os nossos parentes biológicos e espiritual, Pai. Jesus, venha, Senhor Deus, ajudando a sua igreja, apoiando a sua igreja, Pai. Que o Espírito Santo ajuda, Senhor, aprenda-nos, Pai, a obedecer aos nossos chefes, aos nossos dirigentes, aos nossos responsáveis, Pai. De tudo, Pai, que nos conduz, Pai Jesus. Senhor, aprendeste, Pai, nós como filho, nós como servos. Oh, aleluia, Pai essencial. Manda o Espírito Santo ajudando a sua igreja toda, Pai. Que, Senhor, o Espírito Santo estar conosco, Pai. Senhor, quer se unir. Une, Pai, ao Senhor. Une os servos, une os diáconos aos membros, Pai. Une, Senhor, o filho a seu pai biológico e seu pai espiritual, Pai. Une a mãe com a sua filha, une o pai com o seu filho. Pai Jesus, vem hoje, o Espírito Santo vem estar no lugar, vem te ensinar, Pai. Hoje, um ensinamento que foi profundo para o Senhor, a nós aprendemos, Pai. Jesus, em tudo. Se havia coisas erradas em nossas casas, Pai, santifica e purifica nossas casas, Pai. Seja presente, Pai. Santifica, lava nossas casas, lava a igreja, lava a igreja, lava a igreja, lava a igreja, Pai Jesus. O Espírito Santo, venha, Senhor. Queima tudo que no mundo das trevas, queima tudo que o diabo semeou na igreja, que está levando peso, que está levando a estação, que está roubando a benção da igreja. Mas Jesus, obrigado, Pai essencial. Cubra a sua igreja, lava, Pai. Aquele Senhor, estou orando agora para aquele que vive longe, que habita longe, fora do país, na Europa, na África, Pai Jesus, nos Estados Unidos, Pai. Todo filho que Senhor, que nos acompanha as mensagens através da internet, Pai, abençoe, Pai. Para eles também fazê-lo, Pai. De tudo, leva e tira os obstáculos que estão neles, Pai. De tudo. Oh Senhor,
Obrigado, Pai Jesus. Obrigado, Pai Celestial, de tudo entrego e agora nas tuas mãos. Seja presente. Vamos pedir ao Espírito Santo que faz sempre lembrança. Que o Espírito Santo fala, Senhor, enche-me no Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, para me aprender, ensinar mais o que eu escutei hoje. Oremos, Senhor. Mão dela Mulimo Santo, Senga, pelo Espírito Santo, Senhor, ajuda-me, educa-me, ensina-me, Pai, no Espírito Santo, ajudando, não faltar, Senhor, não voltar atrás, Pai, mas Senhor, para ir em frente, Pai, de tudo, Jesus, aleluia, Pai, a graça e paz, a continuação de tudo, Pai, e a cura e a paz, esteja conosco, Pai. Senhor, põe a sua mão a todos nós, Pai. Põe, Senhor, tudo, de tudo assim rogamos. Mas te entrego nas suas mãos, no nome de Jesus Cristo. Não, Senhor Salvador, digamos assim. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Senhor, muito obrigado, Pai Jesus, pela sua mensagem, a sua graça que repousou, que desceu agora ao teu povo, Senhor Jesus. Tu sabia o que, Senhor, que virava sempre, o povo virava sempre no lugar, Pai. Jesus, por isso vieste falando para ser uma abertura, para abrir uma abertura de bênção, Pai Jesus, que estava como obstáculo, veste a tirar o que diabo semeou nos corações ou na igreja, Pai, ou nas casas. Senhor, há casas, há famílias que foram amaldiçoadas por causa, Senhor, de críticas, murmúrios, Pai. Jesus, seja e perdoa de tudo, que seu perdão venha e cai a partir da glória, a partir daqui, até nossas casas, Pai, até nos parentes, filhos, filhas. Oh poderoso Jesus, obrigado. Lava a tua igreja no teu sangue. Purifica, santifica essa igreja. Purifica, santifica tudo, Pai. Jesus, obrigado. Para unir mais a igreja ao teu servo e aos seus parentes, comitê, diácono, diaconisas, Pai. Jesus, seja presente de tudo. Que o Espírito Santo, que une sempre, está presente de tudo. E que a bênção que o diabo roubou, que possa voltar agora, que a bênção possa voltar. E, Senhor, derão até embaixo, conforme que mostraste, Pai, a nossa essa visão da Mamã Flora. Acreditamos que tu está presente, Pai, que tu estás a acompanhar tudo, Pai. Abençoa. Onde que estão os outros? Onde que estão os irmãos que onde se encontram, que estão nos acompanhar, Senhor, pela via internet, Pai. Abençoa todos eles, Pai. Graça e paz a estar com eles, Pai. E abençoa quem contribui, Pai. Dê um símbolo, Senhor, de concretizar essa mensagem. Abençoa. Abençoa também quem não tem, talvez não tem, mas tinha vontade, de fazer, mas não tem nada. Abençoa-lhe onde está, Pai. Porque outra vez a cumprir e a fazer aquilo que ele escutou. Jesus, obrigado. Deu o tempo da oferta, das ofertas nas tuas mãos. Controla, Pai, que o espírito da pobreza, de dívida, de egoísmo, sai em nome de Jesus. No nome de Jesus, sai. Senhor, faz cair agora o Espírito Santo, o fogo, a entrar, a descer em toda a igreja, Pai. Assim, entrego o momento ofertório que tu possa dirigir, que os anjos de Deus, que os anjos do céu possam cobrir e a fazer a segurança deste lugar, deste momento. Abençoa o teu servo que prega a mensagem. Abençoa mais uma vez sabedoria, capacidade, Pai. E interpreta bem, capacita da força de energia quando saiu, Pai. De tudo a cobertura, a proteção seja. Assim roguei. Em nome de Jesus Cristo, digamos, obrigado, Jesus Cristo. Amém.